De volta com o nosso Super Vitrine Revista, e essa semana, um dos assuntos em pauta no nosso Aqui Entre Nós foi, entre tantas traições, o caso da cantora Luísa Sonza. Ela, que além de ter sido traída, está passando por diversos problemas, gente, entre processos judiciais, multas, a própria traição, após compor a música, né, pro então namorado, o Chico. E tudo isso acompanhado de comentários e especulações por se tratar o quê? De uma pessoa pública. E o impacto disso na saúde emocional da artista? Fica evidente, né? Inclusive pelo fato dela ter se afastado das redes sociais. Para falar mais sobre esse assunto hoje, eu recebo a nossa super psicóloga Heloísa Feltrin. Boa tarde, Elo, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Que bafafá, né? Menina, que bafafá. Menina veio de uma polêmica, já engatou outras polêmicas juntos. E daí o tribunal do júri, que é as redes sociais, né? A sociedade, aquela coisa, teto de vidro para todo lado, né? Mas sim, tacar pedrinha no outro é o que o pessoal gosta muito de fazer. E eu fico, gente, como é que fica realmente o emocional dela? Uma menina jovem, passando por tudo isso, Elo, e aí? Sim, e Patrícia, se a gente for parar para pensar, a Luísa Sonza, ela vem dessas polêmicas, né, muito antes dessa separação com o Whindersson, né? Por exemplo, as pessoas já falavam antes mesmo deles casarem sobre ela ser interesseira, né, sobre ela só estar com ele porque ela era uma menina bonita e o Whindersson, ele é humorista, né? Então tem uma diferença muito grande entre os dois. Então, isso já sempre foi uma polêmica, uma pauta. E claro, a gente precisa pensar, Paty, que nós nos construímos enquanto ser humano, enquanto personalidade, baseado também na opinião das outras pessoas. Pois é. E aí, se a gente tem essas críticas que são muito intensas, palavras que não têm um carinho, não têm um apoio, né? Claro, ela tem um pessoal que apoia ela, mas às vezes o que acaba se sobressaindo são essas ofensas, esses comentários bem maldosos, toda essa parte desmerecendo o talento que ela tem, enquanto mulher, enquanto cantora, enquanto empresária também, né? E isso acaba abalando muito a nossa estrutura emocional. Pois é, até porque eu estava vendo, muitas pessoas colocaram aquela questão do... Porque assim que ela terminou com o Whindersson, ela estava com o Vitão, não lembro o nome do menino, né, Vitão? E daí, aí na sequência depois, né, claro, ela namorou o Vitão, terminou e tal, começou com o mocinho Chico, que ela fez a música, isso, esse daí. Aí, de repente, terminou porque o Chico teria traído ela. E daí, todo mundo, mas bem feito, porque você traiu o Whindersson com o tal do Vitão. E nada ficou, comprovado. As pessoas, elas simplesmente jogam palavras e não querem saber se vai magoar o outro ou não, né, Lô? Exato. E, Patrícia, se a gente for pensar na sociedade comum, às vezes tem muito um processo de o que os olhos não veem, o coração inventa, né? Então, se eu não tenho uma explicação para isso, eu vou jogar qualquer coisa. Sim. A gente precisa pensar também que, por exemplo, depois da pandemia, principalmente, as redes sociais, elas ganharam um outro norte, né? Antigamente a gente até tinha um pessoal que tinha um pouco mais de noção em relação aos comentários. Existiam comentários maldosos, mas não eram com a frequência que a gente teve. Hoje, depois da pandemia, as pessoas foram mais para as redes sociais, elas começaram a usar mais as redes sociais e elas perderam o senso da noção em relação ao que é produtivo, ou que não é, como se necessariamente precisasse dar a opinião sobre aquilo. E existe muito meme que naturaliza isso, né? Tipo, na minha humilde opinião, e aí de humilde não tem nada, né? Só tem uma ofensa, realmente prejudicando a outra pessoa. Ou fala que é uma crítica construtiva, vai lá e detona a pessoa. Exatamente. E aí, quando a gente tem esse tipo de comportamento, a gente vai naturalizando na sociedade. Eu vou lá na internet e eu acho que só porque eu tenho uma rede social, eu tenho essa liberdade de poder falar sobre o corpo da outra pessoa, sobre as escolhas da outra pessoa, né? Não ficou comprovado. Acho que eu também nunca vi sobre isso dela confirmando se sim ou se não, até pelo fato da separação deles, né? Mas sempre ficou esse vazio. E quando a gente tem esse vazio, para as pessoas que estão muito vazias, é um prato cheio. Isso, exatamente. E aí a gente tem essas maldades, porque muitas pessoas se escondem atrás do celular, né, Patrícia? E acabam proferindo isso para as outras pessoas. A gente precisa pensar que a gente vive uma sociedade que tem uma baixa autoestima muito significativa. A gente tem um Brasil em si, uma questão de saúde mental muito prejudicada, né? E quando a gente vê esses artistas que sofrem esse tipo de represália, de comentários, que a gente vê esse tipo de ação, significa uma resposta de uma sociedade que não está saudável, né? Não é o problema dela ter traído, ou se traiu, se não traiu, foi traída ou não, né? O problema
problema está na sociedade, na forma que isso representa, o quanto a gente não está saudável, né? E claro, ela acabou se emocionando ali no processo da criação da música, né? O que dá um prato cheio exatamente para as pessoas comentarem. Por ser uma pessoa pública, ela também tem esse processo de formadora de opinião e ela se mostra, uma vez que você está ali, como é que é aquela frase? Prego que se destaca, leva a martelada? Leva. É bem isso. Então ela acabou se emocionando um pouco mais, fez a música, claro. Tem muito de um financeiro envolvido, é o trabalho dela, claro. né? Ela representa o trabalho dela, a vida dela, né? Então isso acaba manchando muitas coisas. E essa questão dela ter se afastado, porque acontece bastante, né? Artistas que passam por situações assim, similares, enfim, e acabam se afastando das redes sociais. E é sempre assim, para cuidar da minha saúde mental, para preservar a minha saúde mental. Ou seja, as redes sociais, elas fazem muito mal à saúde mental das pessoas. Sim. Se a gente for parar assim, no micro, né? Numa família. Uma família que tem uma construção não saudável, com palavras agressivas, uma vivência violenta, essa criança ela já vai crescer com processos emocionais abalados, uma autoestima abalada. Agora imaginem assim, na nossa evolução de espécie, a gente não estava preparado para receber, para você colocar um post, um vídeo dançando e receber milhões de opiniões sobre isso. A nossa evolução mental ainda não chegou nesse ponto. Então a gente precisa pensar, tudo isso acaba afetando sim. E na verdade não é só a Luísa Sonza que é afetada todos os dias, a gente tem milhares de pessoas que sofrem com isso, até mesmo no anonimato, né? Sobre esses comentários, essas características. O bullying não é uma coisa que existe de hoje, né? E é um crime, e é uma violência psicológica, porque você pode prejudicar até a saúde daquela pessoa, inclusive levá-la a pensar que a vida dela não é útil, não é necessária. Para que ela vive? Né? E daí entra naquele campo que a gente está no Setembro Amarelo, para lembrar todas as pessoas que todas as vidas importam. E muitas vezes as pessoas que colocam lá Setembro Amarelo, cuide da sua saúde mental, coloca as bandeirinhas, coloca frases. É aquela pessoa que vai lá na rede social do coleguinha do outro e detona e fala e julga. Ou seja, o que está acontecendo com a nossa sociedade, Lô? Sim, Patrícia. O Setembro Amarelo, ele vela uma hipocrisia, sabe? Muitas pessoas usam o setembro, nossa, promoção de vida, né? Cuide da sua vida, valorize ela. E no restante do ano acaba fazendo todos esses comportamentos, né? Talvez não com tanta intensidade, né? Mas existem algumas pequenas falas. Por exemplo, mas você é tão bonita, uma menina tão bonita assim, depressiva. Isso aí é falta de trabalho, né? É só você trabalhar que isso passa. Uma família tão bonita, você se sente assim, tá errado isso. E aí a gente negligencia todo um processo de saúde mental, né? Algumas pessoas falam assim, mas ela foi traída e rica, né? Eu fui traída e sou pobre. Mas uma coisa não exime a outra, né? Muito pelo contrário, a saúde mental dela é dela. Se a gente for parar para fazer uma análise do processo da Luísa Sonza, das mudanças dela, ela era uma menina toda doce, que se tornou, assim, usando maquiagens mais pesadas e roupas mais agressivas, uma fala mais violenta. E aí ela estava voltando a ser doce de novo, né? Eu vi várias pessoas comentando sobre isso. E agora, de novo, tem esse movimento de mudanças, de se perder dentro de si mesmo, né? Então, isso não acontece só com ela, acontece em casa também. Quando a gente vê essas mudanças muito agressivas no comportamento, é um sinal de alerta. Setembro Amarelo vem para mostrar uma campanha mais específica sobre isso. Prestem atenção nos sinais, eles são importantes, mas isso é durante todo o ano. Esse mês é só um mês que representa o cuidado que a gente tem que ter na vida inteira. Isso, com certeza. E quando a gente fala, por exemplo, de julgamentos, né? Mas não vamos dar ouvido aos julgamentos. Mas como que a gente pode fazer isso, Elô? Sim, falar é tão fácil, né? Não liga para o que estão falando de você, que você é isso, que você é aquilo. Mas se feriu a pessoa, por mais que ela fale, não estou ligando, mas o inconsciente dela, a cabeça dela trabalha de um outro jeito. Começa a aparecer as ansiedades no e se? Mas e se eu emagrecesse mesmo? E se eu mudasse o meu estilo? E se eu parasse de fazer isso? E aqui a gente tem pequenos sinais de ansiedade aparecendo, sabe, Paty? A psicoterapia, ela é fundamental, ela vai ajudar você a compreender todos esses processos da sua história, porque às vezes não é daqui que isso tem aparecido, né? Assim como a Luísa Sonza, que já vem sofrendo há muitos anos, isso não é de hoje. Então, analisar esse contexto, como é que tem sido essas relações que você tem tido? São relações que acrescentam a sua vida ou tiram vida de você? Esse é um ponto principal.
analisar pequenas escolhas dentro de você, se você realmente faz coisas que você gosta, se você trabalha com um trabalho que te faz florir, né? Faz prosperar. E analisar todos esses processos. Porque quando você está bem, está resolvida com você mesmo, aquelas opiniões não chegam tão fortes, né? Só que, por exemplo, no caso da Luísa, as pessoas já confirmam que ela não dá certo, né? Então, ela é assim mesmo, mal resolvida com relacionamentos. E isso, às vezes, acaba confirmando aquela ideia. Nossa, então realmente estou fadada a fracasso. E é isso. Né? E na verdade não, a gente tem outras possibilidades. Às vezes se afastar, Paty, também é necessário. A gente também precisa desse tempo, limpar a cabeça, analisar as escolhas, pensar as possibilidades para recomeçar com saúde, né? Não adianta nada, vou passar por cima então. Não, não é bem assim. Porque daí às vezes você atropela, mas aquilo continua ali incomodando. Vai né? levando aquela bagagem. Exatamente. É isso aí, tem que liberar essa bagagem. E para liberar, tem que contar com profissionais, viu, gente? Com ajuda. Exato. Linda, muito obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista, viu? Eu que agradeço, é sempre um prazer. E até uma próxima. Até.